Existem duas questões aqui que eu gostaria de tratar nessa pergunta. A primeira diz respeito ao conceito de democracia. Com certeza, a democracia ela é um bom sistema de governo. David Koizes, no seu livro Visões e Ilusões Políticas, ele trata ali vários sistemas e várias visões políticas. Trata a democracia, trata o nacionalismo, o socialismo, o liberalismo. E quando ele trata a democracia, ele fala de vários ganhos que ela trouxe. Porque ela descentraliza, ela não deixa o poder centralizado em uma ou poucas pessoas. Isso é um argumento já antigo, remonta desde o Aristóteles. E existem óbvios ganhos na democracia. Só que a democracia, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui, ela se tornou uma espécie de panaceia nas nossas mentes. Ou seja, os habitantes do mundo contemporâneo, eu e você, a gente tenta resolver tudo democraticamente, em todas as instâncias, até em instâncias que não são democráticas. Esse é o grande problema. A gente começa a confundir âmbitos da nossa vida, esferas da nossa vida, que a democracia, enquanto uma forma de governo que é legítima para a esfera pública, que não é legítima para outras esferas, como por exemplo a família. Na minha casa, se eu tenho uma decisão familiar para resolver e eu chamo o meu filho de 3 anos e eu dou a palavra para ele me ajudar a decidir, e democraticamente, eu não estou sendo um bom pai para ele. Na verdade, eu estou sendo imprudente e colocando, às vezes, a vida dele em risco, porque ele não tem condições de saber nem... às vezes eu posso estar usando termos que ele nem entende, e ele vai tomar e nós vamos tomar uma decisão juntos. Não faz nenhum sentido isso, né? É absurdo, inclusive, essa afirmação. Pois é, mas ela pode ser democrática. Outras instâncias, por exemplo, a igreja. Alguns sistemas são eminentemente democráticos, mas o Novo Testamento não apresenta em todos os níveis um funcionamento democrático para eles, quando alguns textos dão atribuições muito claras a uns e não a outros. Apesar de nós termos claramente um sacerdócio universal de todos os crentes, nós não temos um presbiterato universal de todos os crentes. Então, a democracia, ela não é uma panaceia, ela não é um remédio que funciona para todos os casos, e aplicá-lo em diversos lugares traz consequências, às vezes, totalitárias. Esse é o problema, que faz com que a gente confunda muitas coisas. Por exemplo, uma empresa, muitas vezes ser democrático em algumas estruturas empresariais, apesar de a cultura da startup, a cultura do empreendedorismo, a cultura em que nós vemos muitas vezes hoje em dia, em alguns ramos do mundo empresarial, ter tido muito sucesso, dentro de um determinado contexto também pode levar à ruína de uma determinada empresa, porque tem decisões que precisam ser feitas por algumas pessoas responsáveis por alguns setores, que se não forem feitas, levam à ruína da empresa e responsabilizam algumas pessoas. Dito todas essas coisas, a democracia ela é muito boa, trouxe muitos ganhos e alguns cristãos foram pródigos também, foram amplos defensores da democracia, protagonistas na defesa das democracias. O primeiro partido democrático cristão, inclusive, foi o Partido Antirrevolucionário Caipiriano. Então, a gente precisa se lembrar disso. Esse é um primeiro ponto. Agora, o segundo é a confusão, e no final a pergunta fala isso, sobre confiar mais na democracia do que no Criador, é que nós nunca, em decisão nenhuma, mesmo que a gente, por exemplo, não confunda essas esferas, mantenha a diferença de responsabilidade de cada uma delas, em cada um dos pontos, é que a gente se lembre de que a nossa confiança última não está num sistema de governo, não está no equilíbrio de cada uma das esferas, mas está no Criador. Então a gente nunca se alegra, em última instância, quando o nosso candidato ou a nossa candidata ganha a eleição. E a gente não se entristece, em última instância, quando os nossos candidatos ou as nossas candidatas perdem uma eleição.
Porque a nossa confiança está no Criador. Caso contrário, a política, essas instâncias políticas temporais assumiram um lugar de confusão entre o Criador e a criatura. Essa fronteira que separa o Criador e a criatura está num nível confuso no nosso coração. E aí, nem mesmo o conceito adequado de democracia, adequado em cada uma das suas esferas, resolve o que ele deveria resolver.